Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade que Deus está me concedendo e concedendo a você, de vivermos mais um dia para Ele, para a glória dEle. Dou glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, adorado, glorificado, para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aqui na presença do Pai e vamos estar nos alimentando com mais um maná do céu, mais um pão quentinho que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando em Jeremias, o seu capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. Jeremias, o seu capítulo 8, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Dize-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando cai e se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persistindo no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, não falam o que é reto, ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um corre a sua carreira como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra do Senhor. Aleluia, o Senhor falando com o profeta Jeremias a respeito do povo dele. O povo do Senhor estava desviado do Senhor, do caminho do Senhor, da presença do Senhor. E no versículo 4, o Senhor falando com Jeremias, diz-lhes, assim diz o Senhor, mandando Jeremias ali, dando uma ordem, falando para que Jeremias falasse com o povo, alertasse o povo. Assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus, Ele quer levantar o seu povo que está caído. Aleluia. Caído no pecado da idolatria, caído no pecado da desobediência, caído no pecado da prostituição, caído no pecado do adultério, caído no pecado da mentira, caído no pecado do engano. Aleluia, glória a Deus. Caído no pecado dos vícios. O Senhor, Ele quer levantar. O cair é do homem. O homem cai, pode cair. Você que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, o que é cuidar? Vigia, você que está de pé. Aleluia, vigia para que não caia, para que você não venha cair. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. O cair é do homem. Você que está de pé, cuide, vigia para que não caia. Porque você que está de pé pode cair. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Você que está caído, Deus quer te levantar. Aleluia, glória a Deus. Deus quer te levantar novamente, te colocando novamente na presença dEle. Tem muitos caídos e o Senhor quer levantar. Capítulo 8 de Jeremias, versículo 4. Diz-lhes mais, assim diz o Senhor, quando caem os homens, não se tornam a levantar? Se tornam a levantar sim. O homem cai e Deus levanta, mas Deus levanta o homem que caiu e que se arrependeu. Aleluia. O homem caído, quando ele se arrepende do seu pecado, da sua iniquidade, aleluia, da iniquidade que ele cometeu e que levou ele a pecar contra o Senhor,
ele se arrependendo, aleluia, pedindo perdão, Deus perdoa, aleluia, e ele torna a levantar novamente, aleluia. Assim diz o Senhor: quando caem os homens não se tornam a levantar, não se levanta o homem que não se arrepende, aleluia. O homem que não se arrepende caiu, e não se arrepende, o homem, a mulher, homem aqui, a Bíblia se refere, a palavra aqui, homem, também mulher, aleluia. Então o homem e a mulher, ela só não se levanta se ela não se arrepender, aleluia. Se ela não reconhecer que errou, que pecou, que está errada, aleluia. E ela só não se levanta se ela não se arrepender e se ela não pedir perdão. Porque o homem caído, ele se levanta sim quando ele se arrepende. Diz-lhe mais, assim diz o Senhor: quando caem os homens, não se tornam a levantar? Quando alguém se desvia do caminho, não se torna a voltar? Aquele que está desviado do caminho de Deus. Qual que é o caminho de Deus? Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aquele homem, aquela mulher que está desviado do caminho, pode tornar sim a voltar. Voltar para o caminho de Jesus. Pode tornar sim. Como que ele pode tornar? Se arrependendo, se convertendo do seu mau caminho. Ele está fora do caminho. Mas se ele se converter do seu mau caminho e deixar de praticar, aleluia, praticar o pecado, não vou praticar mais, não vou fazer mais, ele torna sim ao caminho, aleluia. Mas se não houver arrependimento, se não se converter, o que é converter? Deixar o mau caminho, não tem como voltar para o caminho de Jesus. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar sim. Se arrepender, aleluia, se converter do seu mau caminho. Se não se arrepender e não se converter, aí é que não torna. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia? O povo de Jerusalém, o povo de Judá, estava se desviando cada vez mais do caminho do Senhor. Aleluia, estava caído no pecado, na iniquidade, estava se desviando cada vez mais do caminho do Senhor. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persistindo no engano e não quer voltar? Muitos não querem voltar para o caminho. Muitos não querem se levantar, quer continuar caído. Estão enganados. Aleluia. Estão achando que está fazendo certo. Vivendo pelo seu próprio entendimento. Aleluia. Muitos não querem voltar. Eu escutei e ouvi, Jeremias falando, eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Aqui é o Senhor falando, eu escutei. Então o Senhor escutou. E o Senhor ouviu. Aleluia. Ele tem ouvido e ouve. Aleluia, glória a Deus. Ele tem olhos e vê. Eu escutei e ouvi. E não falam o que é reto. Então o Senhor, aquela pessoa que está caída, que está fora do caminho de Jesus, ela não fala o que é reto. Aleluia, glória a Deus. Ela não fala. E o Senhor escutou o que essa pessoa falou. Você que está caído, você que está fora do caminho de Jesus, o Senhor ouviu, Ele escutou e Ele ouviu. E Ele sabe que você não fala o que é reto. Ninguém há que se arrependa. E Ele sabe que você não se arrependeu da maldade do seu coração, da ignorância do seu coração. Não se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu?
nem se preocupa. As pessoas que estão caídas, aleluia, as pessoas que estão caídas, que estão fora do caminho de Jesus, que não querem voltar, aleluia, glória a Deus, que não querem voltar, elas nem se preocupam. Tá pecando e continua pecando, nem se preocupa, nem fala assim, que fiz eu? Aleluia. Cada um corre a sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Aleluia. Cada um corre, continua no pecado. Aleluia. Continua correndo, seguindo a sua carreira, não a carreira do Senhor, mas a sua carreira, vivendo do seu jeito, da sua maneira, arremetendo com ímpeto na batalha. Aleluia, glória a Deus. Morrendo, aleluia, glória a Deus. Perecendo no pecado. Mas o Senhor, Ele quer te levantar. Ele quer te colocar de novo de pé na presença do Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se renova a cada manhã. E nesta manhã, aleluia, nesse dia chamado hoje, o Senhor, Ele te chama ao arrependimento dos seus pecados. Se arrepende dos seus pecados e se volte para o caminho do Senhor. Aleluia. Se arrepende e volta, porque ainda há tempo para você. Aleluia, glória a Deus. Desviado, volta. Ainda há tempo de salvação para você. A porta da salvação ainda está aberta, não se fechou. Aleluia, glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aleluia. Se arrependa dos seus pecados e volte ao Senhor, ao caminho de salvação. Volta, você que está caído, levanta e se põe de pé na presença do Senhor, arrependido, peça perdão e o Senhor perdoa. E Ele muda o decreto de morte contra a sua vida. Ele muda o decreto e traz para você um decreto de vida e vida com abundância, um decreto de salvação, um decreto de perdão para a glória de Deus. Amém? Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.